Escolhidos do mais tradicional, tudo bem, pessoal? Vamos falar de Botafogo como a gente faz todos os dias aqui nesse canal, com 2 conteúdos diários, falando somente sobre Botafogo e nada além disso. Vamos lá, pessoal, vamos trocar uma ideia sobre a tabela, né? Os próximos 2 jogos do Botafogo. Botafogo ele visita o Vasco segunda-feira agora, amanhã, né? O vídeo está sendo gravado domingo, são 10 horas da manhã. Em São Januário, 7 horas da noite. E quinta-feira contra o Grêmio, também em São Januário. Esse jogo será 8 horas da noite. E aí, pessoal, já quero puxar um gancho aqui, porque eu percebi uma coisa que eu já quero falar, senão eu vou acabar esquecendo. Vou pontuar aqui algo que eu achei, no mínimo, curioso. O jogo do Botafogo contra o Grêmio é quinta-feira, 8 horas da noite. E o outro jogo, né, depois desse jogo contra o Grêmio, o Botafogo ele visita o Red Bull Bragantino. Domingo, 4 horas da tarde. São aí 66 horas, né? Bem no limite daquilo que é recomendado, né? Nesse intervalo entre um jogo e outro. Esse jogo vai ser esse horário mesmo, cara? O Botafogo ele realmente não vai tentar resolver essa questão do horário do jogo do Botafogo? Ou vai ficar por isso mesmo? Eu vou ficar de olho nisso, pessoal. Vamos prestar atenção nisso, porque, cara, é inadmissível, cara. Eu me recuso a acreditar que esse jogo vai ser domingo 4 horas, esse jogo contra o Bragantino. Porque o Bragantino, ele joga quarta-feira, 8 horas. O Bragantino vai ter o intervalo dele respeitado, né? Dessas 72 horas. Quarta-feira, né? O Bragantino, se eu não me engano, joga contra o São Paulo. E depois ele recebe o Botafogo em casa, né? 4 horas da tarde. Ah, Moisés, você tá criando pelo em ovo, você tá vendo coisa que não existe. Tá bom. Mas se você tá me escutando aqui e você também enxerga assim, então faça questão, pessoal, por favor, deixa aí no comentário para eu poder entender, né? Se a minha posição realmente ela tá correta. Quem não é inscrito, se inscreve aí, dê aquela moral. Tô todos os dias aqui botando na minha cara, falando de Botafogo. Procuro, né, falar, cara, como torcedor, né? Aqui eu procuro sempre bater um papo com vocês. Papo sobre Botafogo, sem muita formalidade. E sem passar pano. E também sem ser aquele exagero, né? Sem ser aquele cara que reclama de tudo e todos, nada nunca tá bom. Então eu procuro manter um equilíbrio, mas, né, pontuando sempre o que precisa ser pontuado. Então se inscreve aí, deixa o like nesse vídeo, beleza, pessoal? Vamos lá. Palmeiras ganhou, né, por 1-0 o Atlético Paranaense e agora encostou, né? Palmeiras tem 59 pontos, porém 2 jogos a menos que o Botafogo. O Botafogo tem 2 jogos a mais, vai jogar contra o Vasco e tem um jogo que foi adiado, né, o jogo contra o Fortaleza. Pessoal, os 2 próximos jogos do Botafogo vão dizer pra gente se o Botafogo vai ser campeão ou não. Se o Botafogo não fizer pelo menos 3 pontos, acabou. Já era. Com toda certeza, eu afirmo, já era. Porque o Botafogo vai pegar o Vasco tá desesperado, né? Vai pegar o Vasco São Januário. Mas, falando de importância de jogo, falando de objetivos do Botafogo, cara, o Botafogo ele tem que, nesses 2 próximos jogos, Vasco e Grêmio, fazer pelo menos 3 pontos. O ideal é que seja 4 pontos. Fazendo 4 pontos, o
Botafogo ele se mantém na briga, né? Tem que vencer o Vasco para readquirir a confiança, trazer de volta aquela confiança, né? E aí vai depois, né, na quinta-feira em São Januário, jogar contra o Grêmio. E aí é um jogo de 6 pontos, porque o Grêmio também encostou. O Grêmio agora tem 56 pontos, né? O Botafogo permitiu que todo mundo encostasse, cara. O Botafogo tá fazendo um segundo turno absurdamente ruim. E isso não é culpa da CBF nem da arbitragem. Óbvio, né, que eles estão influenciando de certa forma. Eles influenciaram de certa forma em alguns resultados, mas mediante a gordura que o Botafogo criou, chegando a colocar 13 pontos de distância para o segundo colocado, nada seria capaz de fazer os outros times se aproximarem, cara. O Botafogo ele só perderia o campeonato para ele mesmo. E eu não abro mão de falar, o Botafogo ele tá fazendo esse segundo turno horroroso por culpa dele mesmo, por postura dentro dos jogos que ele não deveria ter. Eu já falei muito também isso aqui no canal, várias vezes, erros cometidos coletivamente, individualmente, né, falta de vergonha na cara dos jogadores, né, falta de vontade, o fato deles não estarem mais jogando como time que quer ser campeão. Já falei muito isso aqui, eu não vou falar de novo. Agora vamos ter que falar das rodadas dos adversários, fazer projeções, cara, porque é uma coisa também que nem deveria estar sendo feita aqui no canal. A gente deveria estar falando, né, dos jogos, fazendo pré-jogo, pós-jogo, né? O Botafogo deveria estar continuando naquela pegada, mesmo que não vencesse todos, não fizesse um primeiro turno, mesmo que não fizesse um segundo turno como o primeiro turno, mas o Botafogo deveria estar melhor no segundo turno. O Botafogo ele está fazendo um segundo turno de zona de rebaixamento, cara, de quem briga para não cair. Somente 12 pontos até agora, 5 derrotas seguidas, jogando em casa. Tudo que o Botafogo foi no primeiro turno, ele não está sendo no segundo turno. O Botafogo não está conseguindo encontrar um equilíbrio, não está conseguindo fazer um segundo turno nem na média ali de meio de tabela. É o que o Botafogo precisava fazer. Era o simples, era fazer um segundo turno de meio de tabela, cara, para estar tranquilo. Se o Botafogo fizesse um segundo turno ali com 50% de aproveitamento, 50%, 60%, que o Botafogo no momento está abaixo de 40%, se tivesse fazendo um segundo turno de entre 50% e 60%, o Botafogo teria aí 65, 66 pontos, cara. A gente estaria fazendo a contagem regressiva para o campeonato acabar e comemorar o título. E aí, né, vamos voltar aqui, pessoal, senão eu vou perder a linha de raciocínio. O Grêmio entrou na briga, né? E o Palmeiras agora tem o mesmo número de pontos. O Palmeiras, ele no próximo jogo, ele joga contra o Flamengo, né? O Flamengo jogando em casa. Eu nunca vou torcer para o Flamengo ganhar. O ideal é que seja um empate. E aí, pessoal, depois o Palmeiras ele joga contra o Internacional, né? O Palmeiras joga em casa contra o Inter. E vamos ver qual vai ser a postura do Inter nesse jogo, né? O Inter que não tem muita aspiração no campeonato, não corre risco de cair, também não tem muita chance de chegar a Libertadores, está ali no meio da tabela. A gente espera que ele consiga tirar pontos do Palmeiras e que o jogo contra o Flamengo, o Palmeiras não vença, né? Se o Flamengo ganhar, também não será de todo ruim, mas não vou torcer nunca para o Flamengo ganhar. Se for um empate está ótimo, e se for uma vitória do Flamengo, não será ruim para o objetivo do Botafogo. Claro, o Botafogo tem que fazer a sua parte. Como eu falei, o Botafogo ele tem que fazer no mínimo, nos próximos 2 jogos, 3 pontos. Se fizer menos que isso, adeus campeonato. O ideal seria pelo menos 4 pontos, uma vitória e um empate. De preferência, uma vitória contra o Grêmio, que assim o Grêmio não faz 3 pontos, né? O ideal, cara, para o Botafogo se recolocar no campeonato e continuar como principal candidato ao título, são 2 vitórias nos próximos 2 jogos, que aí o Botafogo readquire a confiança, né? E vai brigar firme até o final, com grandes chances de ser campeão. O que vai dizer, cara,
o destino do Botafogo são os próximos 2 jogos. Isso não tem como fugir disso. Então, a gente tem que ver uma mudança de postura desses jogadores, cara. Chegou a hora deles mudarem, virarem a chave, cara. Beleza, pessoal? Então, eu não vou falar mais, já me estendi muito. Pro vídeo não ficar longo, eu fico por aqui. Em breve, né, vou trazer mais vídeos aqui, conteúdos, novas atualizações, informações, tudo relacionado ao Botafogo. A gente vai sempre trocando uma ideia aqui, sempre lutando pelo Botafogo. E vamos em frente, pessoal. Vamos em frente, porque o campeonato ainda não acabou. Beleza? Então, deixa o like aí, compartilha esse vídeo para quem você conhece, nos grupos de WhatsApp, para a galera conhecer o canal. Beleza, pessoal? Então, a gente se vê no próximo vídeo. E não me esqueço nunca que nós somos o Botafogo e nada mais. Tchau. Fui.